Você certamente já ouviu falar que Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro e que essa é uma data pagã e capitalista que nada tem a ver com o nascimento do Messias. Mas a grande verdade é que sim, Jesus nasceu exatamente em 25 de dezembro. Neste vídeo, faremos um estudo bíblico e uma análise sobre os calendários utilizados nas diferentes épocas, além de examinar o contexto climático do momento em que Cristo veio ao mundo. Fiquem com o vídeo. Em Lucas capítulo 1, vemos que Zacarias estava de serviço no templo quando foi escolhido, conforme o costume do sacerdócio, para entrar no santuário e acender o incenso, quando um anjo apareceu e lhe anunciou o nascimento de João Batista. Zacarias fazia parte do turno de Abias, a oitava das 24 classes sacerdotais instituídas por Davi. Os sacerdotes de Abias estavam reservados para servirem em setembro, ou seja, o anjo apareceu para Zacarias em setembro, mais especificamente nos últimos 10 dias do mês, mais especificamente ainda em 23 de setembro. No versículo 28 do mesmo capítulo, o mesmo anjo, o anjo Gabriel, aparece para a Virgem Maria e revela o nascimento de Cristo, e acrescenta que Isabel, esposa de Zacarias, mesmo estéril e na velhice, estava no 6º mês de gestação, ou seja, 6 meses depois de setembro, data em que lhes foi anunciado o nascimento de João Batista, que nasceu 9 meses depois, em 24 de junho, e seria 6 meses mais velho que Cristo. Logo, se Isabel estava no 6º mês de gravidez, um cálculo básico nos leva até março, 6 meses após a anunciação de João Batista. Em março foi anunciada a vinda do Messias, Jesus Cristo, e 9 meses depois, em dezembro, ele nasce, exatamente no dia 25. Bom, a maioria dos críticos dessa versão argumenta que o calendário usado naquela época é diferente do calendário utilizado nos dias de hoje, e isso é verdade, mas a data continua sendo a mesma. Na época, tanto o calendário judaico lunisolar quanto o calendário romano, juliano, estavam em uso. O calendário judaico seguia um sistema lunisolar, baseado nas fases da lua para determinar os meses, e ajustado com o ciclo solar por meio de meses intercalares, um tipo de calendário ajustável. Cada mês começava com a lua nova e durava entre 29 e 30 dias, totalizando cerca de 354 dias no ano, cerca de 11 dias a menos que o calendário solar. Para alinhar o calendário com as estações do ano, ocasionalmente um 13º mês era adicionado. No calendário judaico, Zacarias serviu na 8ª divisão sacerdotal, a ordem de Abias, 1 Crônicas 24:10. Essas divisões de serviço sacerdotal no templo estavam estruturadas em ciclos, e cada divisão cumpria suas funções por uma semana, 2 vezes ao ano. Assumindo que o ciclo começou no 1º mês judaico, Nisan, março/abril no calendário gregoriano, a segunda rotação da ordem de Abias teria ocorrido entre junho e julho. Assim, Zacarias recebeu a mensagem do anjo Gabriel durante esse período. Após retornar para casa, Isabel concebeu João Batista. Contando os 6 meses mencionados em Lucas 1:26, quando o anjo visitou Maria para anunciar a concepção de Jesus, chegamos a dezembro como o mês provável da concepção de Cristo. Os romanos usavam o calendário juliano, introduzido por Júlio César em 45 a.C., baseado no ciclo solar e consistindo em 365 dias, com anos bissextos para ajustar os ciclos. No juliano, o ano era dividido em 12 meses com durações fixas, eliminando a necessidade de ajustes complexos como no calendário judaico. Quando os cristãos primitivos começaram a refletir sobre o nascimento de Jesus, eles relacionaram o início de sua concepção ao equinócio de primavera, 25 de março no calendário juliano. Contando 9 meses a partir de 25 de março, chega-se ao dia 25 de dezembro para o nascimento de Cristo. Séculos depois, em 1582, o Papa Gregório XIII introduziu o calendário gregoriano para corrigir o descompasso acumulado entre o ano juliano e o ciclo solar real. O Natal permaneceu em 25 de dezembro. Isso não significa que a data tenha sido arbitrária. Os cristãos primitivos acreditavam que a concepção de Jesus ocorreu na primavera, especificamente em 25 de março, data associada ao equinócio de primavera no hemisfério norte. 9 meses após 25 de março é 25 de dezembro. No calendário juliano,
O solstício de inverno no hemisfério norte, o dia mais curto do ano, ocorria em 25 de dezembro. Após o solstício, os dias começavam a se alongar gradualmente. Esse fenômeno natural era carregado de significado espiritual. Para os cristãos primitivos, essa conexão tinha um poderoso simbolismo teológico. Jesus é descrito nas Escrituras como a luz do mundo e o sol da justiça. O nascimento de Cristo, que inaugura a redenção da humanidade, harmoniza-se perfeitamente com o conceito de luz retornando ao mundo em seu momento mais sombrio. Desde os primeiros séculos, líderes da igreja como Hipólito de Roma mencionavam 25 de dezembro como a data do nascimento de Cristo. Há uma narrativa comum de que a data de 25 de dezembro foi escolhida pelos cristãos para substituir a festa romana do Dies Natalis Solis Invicti, o nascimento do Sol Invicto, uma celebração em homenagem ao deus Sol, que também ocorria no solstício de inverno. No entanto, essa relação é contestada. Existem evidências, como os registros patrísticos, de que os cristãos já haviam associado o nascimento de Cristo a essa data, antes da oficialização da festa pagã por Aureliano em 274. A celebração do Natal em 25 de dezembro foi oficialmente reconhecida no século IV, sob o imperador Constantino. A adoção dessa data foi reafirmada no Ocidente por decreto do Papa Júlio I, que confirmou sua observância como o aniversário de Cristo. Um dos argumentos usados contra o nascimento de Jesus em dezembro é que os pastores não estariam nos campos durante o inverno, devido ao clima frio. Contudo, uma análise mais detalhada do contexto geográfico e histórico da Judéia do século I oferece uma visão diferente. Estudos climáticos sugerem que o clima da região, especialmente ao redor de Belém, não era tão rigoroso quanto em áreas temperadas. Embora os invernos pudessem ser frios, especialmente à noite, não eram impeditivos para a pastagem, especialmente para ovelhas destinadas a sacrifícios no templo. Os rebanhos mantidos perto de Belém provavelmente incluíam ovelhas destinadas ao sacrifício no Templo de Jerusalém, que exigia ofertas regulares durante todo o ano. Isso justificaria a presença de pastores no campo, mesmo em dezembro. Em Lucas 2, 8-20, é dito que os pastores estavam vivendo nos campos e guardando seus rebanhos durante as vigílias da noite, quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus. A expressão vivendo nos campos sugere uma atividade contínua e não uma prática sazonal limitada. Isso é consistente com o pastoreio ininterrupto de ovelhas destinadas ao templo. Os pastores, que cuidavam de ovelhas destinadas a esses sacrifícios, foram os primeiros a receber a notícia do nascimento daquele que seria o sacrifício definitivo para a redenção da humanidade. Jesus, a luz do mundo, nasceu no tempo mais escuro do ano, trazendo esperança e redenção a toda a humanidade. Mas me diga, eu ajudei a responder algumas perguntas? Tu tem mais alguma? Bora conversar aí nos comentários. E se tu gostou deste vídeo, curta, se inscreva e tenha um Feliz Natal.